Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, combinado? Ó, se tiver algum barulhinho é porque o vizinho tá fazendo a reforma, alguma coisa, então tem papapainho, tá? Mas não sei se vocês conseguem ouvir aí, mas eu ouço muito bem aqui. Mas, né, a gente tem que continuar, vamos gravar então. Gente, parece que é assim, ó. Tá tudo ok. Aí a hora que eu falo, vou gravar e começa um corta-grama, um não sei o que lá. Então vamos lá. Vamos para o relato de hoje. Que é este daqui. O karma é real. Oi, Ana, tudo bem? Como lhe informei em outro relato, sempre vou me identificar acho que é açucena, que é a flor do sertão, para que fique mais fácil de identificar o relato. Todos os nomes estão trocados. Bom, esse é mais um relato sobre o trabalho de angical, que ocorre unicamente para os médiuns da doutrina tal. É que eu não vou falar. Bom, pode falar o nome sem problemas. Ok, mas eu não vou falar. Para quem não sabe ou ainda não teve a oportunidade de ver o meu primeiro relato, aqui está algumas informações sobre o trabalho. É que ela já mandou um relato falando desse mesmo trabalho, tal, na doutrina que ela frequenta, que é esse angical. Bom, esse é um trabalho que a nós, médiuns da doutrina, tem a oportunidade de ficar frente a frente com o seu passado, ou melhor dizendo, com aquela pessoa que fizemos mal em outras vidas. Os cobradores, pessoas que fizemos mal em outras vidas, os cobradores, esse é o nome dado para aquelas pessoas que já são desencarnadas e que se faz presente nesse trabalho. Então agora sim vamos ao relato. Em uma noite de segunda-feira, eu adentro o templo com receio de quem eu poderia encontrar ali. Me direciono para a mesa evangélica, de evangelismo, acho. Trabalho onde muitos cobradores conseguem ser elevados e direcionados para um plano melhor. Trabalho aberto. O comandante do trabalho dá o sinal para que os médiuns de incorporação possam dar passagem para os cobradores, ou seja, obsessores, ou como na nossa doutrina são chamados irmãozinhos. Eu já incorporada não sentia quase nada. Às vezes uma certa ânsia de vômito, às vezes uma dor nas costas. Passado esse momento de passagem, ao escutar o sino sendo tocado para desincorporar, eu tento mexer as minhas pernas. E qual não foi... Ela fala no presente, mas depois fala no passado. Então, eu acho que ela está contando o que aconteceu, mas vamos lá. Eu tentei mexer as minhas pernas e qual não foi o meu espanto ao perceber que eu não as sentia. Na verdade, era como se eu não as tivesse. Segundos após receber o passe pelo doutrinador, eu me senti melhor e aí consegui me levantar. Prosseguimos para os tronos onde começam de fato os trabalhos de angical. Bom, me sentei, me concentrei, fechei meus olhos e a minha preta velha se fez presente. Fez a limpeza da minha energia e logo em seguida, como um raio que atinge o chão com força e velocidade, eu senti um aperto no peito e uma pressão nas pernas. A energia mudou e eu sabia que era a cobradora que estava ali, ou obsessor, ou obsessora, né? O doutrinador se virou e perguntou seu nome, com quem ela gostaria de se comunicar. E ela disse com a voz embargada de choro que gostaria de se comunicar com a perna de saia, no caso eu, com a perna de saia, a sua mãe. No caso, a moça que nos conta essa história. Me chamou... Ela disse, me chamou Anastácia, moço. Me chamou Anastácia, moço? Me chamo, acho que é isso. Então, ele perguntou com quem ela gostaria de se comunicar. E ela disse, com a perna de saia, a sua mãe. Acho que é isso. E aí ela falou, me chamo Anastácia, moço.
Deve ser isso. O doutrinador então começou a falar com ela e eu pedi para que ela contasse a sua história e o porquê dela estar ali naquela noite. E ela começou a chorar. O doutrinador, com palavras doces, conduziu a conversa para que ela se sentisse à vontade e pudesse falar. E então, com ódio, ela começou a falar xingamentos e ameaças. A minha garganta secou, sabe? Quando, ao olhar para frente dos tronos, ainda com os olhos fechados, eu a vi. Era uma moça com um vestido sujo de sangue e lama, com um odor ardido e com um olhar de sofrimento. Ela me olhava de cabeça erguida, como se olhasse algo no alto. Ela estava no chão do templo, se rastejando. Meu Deus, eu pensei, né? Gente, a hora que ela viu, meu Deus. Ela começou a falar com o doutrinador o seguinte: essa perna de saia, se referindo a mim, era minha mãe, seu moço. Me teve nova e por causa de um perna de calça, que é um homem, ela me vendeu como se eu fosse um pedaço de carne que se compra na feira. Bom, nesse momento ela me jogou na cena. Era como se, ela projetou, acho que na mente dela, o que ela viveu. Então, a moça que nos conta essa história começou a ver toda a cena. Então, ela me jogou na cena e é como se eu saltasse do meu corpo e entrasse numa época distante da minha realidade e de qualquer coisa que um dia eu pudesse imaginar. Eu vi, então, uma mulher com seus 19 anos deixando uma menina que aparentava ter uns 4 anos de idade, com um homem em uma casa suja. Essa mulher saiu correndo segurando seu vestido longo e rodado de época. Ela ia em direção a um outro homem que já estava longe. E conforme ela se distanciava, ela ia ficando cada vez menor até sumir por completo. Como se estivesse descendo uma ladeira. Aquela criança entrou pela porta da casa com aquele homem. E como se eu pudesse... e aí é como se eu pulasse de volta para o trabalho de Angical. E aí eu ouvi ela falando: ela me vendeu, moço. E começou a chorar novamente. O doutrinador voltou a conversar com ela, com calma, fazendo ela entender que eu não sou mais aquela pessoa. E ela só falava o seguinte: ela é sim, moço. Ela é igualzinha ainda. Por culpa dela, me tiraram a coisa mais preciosa que uma mulher pode ter. E ela continuou a falar: eu dormia em um lugar que, quando é frio, as ruas ficam brancas e geladas, moço. E aí na minha tela mental, né, da moça que nos conta essa história, na minha tela mental, ela me mostrava essas imagens, me mostrava tudo isso. Uma rua cheia de neve. Agora, e aí eu continuei vendo a cena. Ela, agora mais crescida, era colocada para o lado de fora da casa daquele homem para ir trabalhar. Ela se tornou uma mulher da vida. E nesse momento eu a via com seus 15 anos. Era uma moça bonita, de cabelos longos e ondulados, vestia um trapo sujo e descia por aquela rua, naquele frio cruel. Meu foco, então, voltou novamente para o trabalho e a moça, né, voltou a chorar. Com ódio, ela falava que eu ia fazer o mesmo com o menino. E eu não entendi bem o que ela estava querendo dizer nessa parte, mas é como se ao mesmo tempo que ela queria vingança, ela queria proteger a criança que um dia vai reencarnar. Ela disse